Meu nome é Luzia Regina de Oliveira Domingues. Eu resido na cidade de Tuiutaba. Até a semana passada no endereço Avenida Doutor Saúl de Carvalho, 721, numa residência por mim e meu marido construída. Esse vídeo é uma denúncia. Essa denúncia tem a finalidade de defender a mim mesma e aqueles que não têm condição de se defenderem. O meu histórico de vida está registrado num blog com a mesma finalidade desse vídeo. Eu estou numa busca desesperada de me defender de uma injustiça cometida não por um erro, mas por uma armação criminosa. Eu estou sendo vítima de uma execução extrajudicial de um imóvel legitimamente meu, construído há 27 anos atrás por mim e meu marido, num terreno comprado com nosso dinheiro. A casa foi construída até na laje e o meu marido, azaradamente, pegou da Caixa apenas o equivalente a 20 salários dele na época para finalizar a casa. Nós tivemos 3 casas com financiamento da Caixa. A primeira em São José dos Campos, 100% financiada. A segunda em Ubatuba, quando meu marido foi para lá transferido. Vendemos a de São José dos Campos, com mais algumas economias, compramos um terreno, fizemos a casa e receptamos da Caixa um valor, não total, mas para finalizar a casa, que nem tanto foi finalizada assim, porque fui eu que construí, não tinha material caro, foi uma casa, apesar de sobrado, era uma casa simples. A terceira e última é a casa aqui em Tuiutaba, onde nós residimos por 27 anos, quer dizer, eu, porque meu marido faleceu em 2010. Nosso financiamento foi assinado na época do Plano Cruzado, em 1986. Apesar do empréstimo ser correspondente a apenas 20 salários dele à época, houve uma hipoteca total da casa em garantia da dívida. Mas naquela época, o Plano Cruzado, as turbulências econômicas do período, Plano Bresser, Plano Collor, Plano Verão, Cruzado, Cruzado Novo, URV, Real, tudo isso catapultou nosso financiamento num buraco sem fundo. Para começar, a primeira prestação que veio no contrato assinado, registrado em cartório, deveria ser de 3.700 e alguma coisa. Ela já veio com 71% de aumento. Daí para adiante, foi um terror. Meu marido ficou desesperado porque percebeu que seria difícil pagar o financiamento daquele jeito. Mas levou o pagamento até na 20ª prestação. A 19ª veio com aumento de 100%. Aumento errado. A prestação correta era 29 mil e alguma coisa e veio de 57 mil. Eu tenho os boletos com os erros. A da 20ª deveria ser de 35 mil, como foi, paga, e veio no valor de 69 mil. Quer dizer, 100% de erro. Meu marido ficou com a paciência esgotada e resolveu entrar na justiça para consignar valores. Pagou em juízo ao longo de um ano as prestações e depositou 1.551.000 cruzados na Secretaria Judiciária da cidade. E o processo correu. Em junho de 1990, ele pediu ao juiz interrupção do processo para negociar com a Caixa. Ele fez uma proposta, ele queria continuar pagando na Caixa, não queria pagar em juízo, ele pagava a prestação que a Caixa calculasse, fora juro, multas, por conta dos erros que ela cometeu, ele pagava os honorários da Caixa até aquele tempo, mas a Caixa não concordou, ela queria simplesmente tocar a demanda na justiça, mas a demanda seguiu. E aí a Caixa acusou as seguradoras de serem as responsáveis pelos aumentos absurdos. URB, União e COSESP. E aí a briga virou entre eles. E o meu marido ficou de fora, aguardando uma decisão, desesperado, porque aí então ele perdeu a paciência de vez. Começou a ter pressão alta. E a coisa rolou. Teve que fazer perícia, a perícia mostrou uma discrepância muito grande, que jamais seria o correto.
E o processo correu. Em 2001, veio a lei do Fernando Henrique Cardoso, 10.150, que dava perdão de 100% da dívida, até mesmo por conta dos erros, dos juros, do absurdo que foi o aumento das prestações. O advogado da Caixa entrou com um pedido dizendo o seguinte, que nós estávamos usando de litigância de má-fé para conseguir um resultado legal. Quer dizer, o legal seria o perdão total da dívida. Em 2002, a juíza Lígia Lana despachou a decisão. Disse o seguinte, não reconheço litigância de má-fé. Mas, na verdade, houve uma discrepância muito grande entre o que ele pagou em juízo e o que a Caixa e o que os peritos calcularam. Esse processo se atém apenas a valores consignados, quer dizer, ela não julgou nada sobre o financiamento em si, sobre o que pagou, o que não pagou. E aí, final, a advogada da Caixa não se conformou. Por quê? A Caixa foi condenada a pagar 3 honorários para a COSESP, União e o RB. E o meu marido, a juíza mandou que pagasse R$200 para a Caixa. A advogada da Caixa agravou. A juíza não reconheceu o agravo, dizendo que foi intempestivo. A advogada da Caixa reteve o agravo e apelou. E o processo seguiu para Brasília. E a Caixa não liberou nossa hipoteca, apesar de ter enviado um boleto, um extrato com saldo zerado. E aí, mais 9 anos de caminhada do processo no tribunal. 13 mais 9, 22. Nosso contrato era de apenas 16 anos. Estava finito, sem problema. Mas a Caixa não liberava hipoteca. Por quê? Porque tinha uma ação correndo. Quando saiu o resultado em Brasília, David de Abreu Pardo, o juiz, ele disse, dou parcial provimento à Caixa. Libertou a Caixa da condenação de pagar os honorários e a Caixa reivindicou, via advogada, um valor maior de honorário por parte do meu marido. E o juiz mandou pagar mais R$500. Quer dizer, 9 anos de um processo correndo por conta de 3 vezes 300, que a Caixa foi condenada, e mais 500 para ela. Quando o resultado saiu, meu marido já estava morto há 1 ano e 2 meses. Quando nós assinamos o contrato, nós assinamos um contrato de seguro por morte. Meu marido morto, pensei, agora a Caixa vai ter que liberar a hipoteca para poder fazer o inventário. A Caixa não liberou, não me deu resposta, depositei a documentação lá, ninguém me falou nada, eu busquei solução, nada. Em 2011, quando saiu esse resultado, em 2011 foi o resultado final, julho. Em novembro, um agente fiduciário me comunicou para pagar R$480 mil em 20 dias. Por conta de um contrato mútuo assinado em 13 de abril de 2003. Ora, essa era a data da última prestação, mas ao saber dos erros, esse agente fiduciário devolveu o processo para a Caixa. Passado 1 ano, eu recebi um telefonema de um funcionário da Caixa, dizendo que a Caixa tinha uma proposta para mim quitar minha casa. Eu disse, mas a minha casa já está quitada, eu não tenho mais dívida com a Caixa. Meu marido morreu, tem contrato, meu marido recebeu extrato de saldo zerado. Eu disse, eu vou aí, Uberlândia, levar a documentação para você. 2 dias depois eu fui, fiquei 10 minutos numa sala e o funcionário não apareceu. Veio outro e disse, ele foi a Patos de Minas, porque morreu um parente dele. Mostrei a documentação para o funcionário que me recebeu, pedi que ele me retornasse, ele não retornou. Ele tinha ido a Patos de Minas contratar um leiloeiro para dizer para mim que ia leiloar minha casa. Eu recebi uma nova notificação de um tal de Previbank me mandando pagar R$515 mil em 20 dias. Bom, resumindo, eles armaram um falso leilão, que não teve participante, não teve nenhum lance, não teve arrematante, não teve testemunha, não teve carta de arrematação. Simplesmente o leiloeiro bateu o martelo e falou assim, arrematado pelo lance inicial, R$170 mil. Virou as costas e eu disse, mas arrematado? Quem arrematou? Quem arrematou? Ele disse, a senhora será procurada pela pessoa. Passou maio, junho, o resto de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dia 13, uma sexta-feira, o
o fulano que arrematou apareceu na minha casa com outro, me mandando desocupar minha casa, porque ele era dono da casa. E o outro, com o acompanhante dele, ainda me ameaçou. Me ameaçou feio, praticamente uma ameaça de morte se eu não deixasse a casa. Eu procurei os meus direitos quando eu tentei impedir o leilão em Uberlândia. Mas a advogada da Caixa, a mesma que em 2002 agravou, mandou para Brasília, fez toda uma declaração para o juiz inverídica. Ela disse que nós moramos 24 anos na casa sem pagar. Ela disse que já havia trânsito em julgado, quer dizer, o juiz entendeu que o trânsito em julgado seria de uma ação de execução. O contrário, a Caixa foi a ré. Nós fomos os autores. E na ação de apelação, o juiz não condenou meu marido. Ainda que tivesse condenado, a Caixa não teria direito de cobrar nada. Porque o artigo 206 do Código Civil, capítulo 5º, diz o seguinte: prestações vencidas com 5 anos não cobradas, prescritas. Se nós devêssemos, já estaria prescrito. E se a juíza em 2002 deu à Caixa o direito de receptar todos os valores que o meu marido depositou e ela achasse que ainda assim não era suficiente, ela teria que ter executado meu marido de uma forma digna, usando a justiça, dando a nós o direito de defesa. Porque nós não somos inadimplentes, nunca fomos inadimplentes. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu não tive defesa nenhuma. O leilão, apesar de falso, aconteceu sem o juiz dar a decisão. Não vai ter leilão ou vai ter leilão. Simplesmente eu pedi liberação do imóvel e o juiz não deu. Por quê? Por conta das informações que a advogada da Caixa prestou a ele. Eu pensei, a minha advogada agravou da decisão. Quer dizer, ia voltar para o tribunal a discussão da minha casa novamente, se eu teria ou não direito à casa, com contrato de seguro por morte e o meu marido morto. Com isso, eu fiquei tranquila. Mas o que aconteceu? O pretenso arrematante entrou com emissão de posse. Eu denunciei tudo no Ministério Público Federal, fiz um relatório, mas nada adiantou, nada foi investigado e eu disse ao procurador Leonardo de Uberlândia: Leonardo, eu estou com receio de que eles me despejem, porque a coisa está andando de uma forma que eu não estou entendendo. Ele disse: você não será despejada assim, você terá o direito de se defender. Se ele entrar com emissão de posse, você faz a sua defesa. Mas não foi isso que aconteceu, não. Simplesmente o oficial de justiça chegou para mim uma semana antes e disse assim: a senhora tem que mudar. A senhora tem lugar para ir? Eu falei: não, mudar para onde? Eu estou na minha casa. Ele falou: não, a senhora vai ser despejada. E eu corri atrás de um advogado para barrar. O advogado falou assim: não, mas você tem que ser citada. Não fui. Ele chegou numa terça-feira e disse assim: depois de amanhã eu estarei aqui com chaveiro, caminhão e polícia. E realmente a juíza pediu apoio da polícia para me arrombar a minha casa e me tirar de lá. E foi assim que aconteceu. O comandante atendeu a ordem da juíza, mandou a polícia para a porta para garantir que eu seria arrancada de lá. Foi a maior humilhação, o maior vexame, o maior constrangimento que eu passei. Era como se eu fosse uma criminosa, caçada. E assim, eu fui tirada da minha casa de uma forma aviltante. Minha casa invadida por homens, carregando tudo. Não tinha tempo de nada. E os oficiais me pressionando. A senhora tem que sair, tem que sair, tem que sair. Eu vou terminar por aqui a história. Acabei saindo. Foram 2 dias para tentar mudar, porque não tinha como fazer tudo de uma vez e fazer uma mudança. Olha, eu quero pedir para o presidente do STJ, que eu presumo será brevemente o Francisco Falcão, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que eu não sei o nome, o procurador da República, que é o senhor Francisco Janot, que tomem providência com relação à Caixa. Eu vou fazer uma séria denúncia. Em 2004, a Caixa pegou todos os financiamentos assinados até 1987, que deveriam estar todos quitados pela Lei Fernando Henrique, e vendeu as casas para a Engea. A minha foi vendida e eu sei de mais 3 pessoas que foram despejadas aqui. Inclusive uma mulher que pagou 21 anos
O marido, encostado por problema de saúde, não anda e ela foi arrancada de lá por oficiais de justiça. Eu vou explicar o que está acontecendo. Existe uma organização institucionalizada para tomar imóveis, depois reformar, vender e o dinheiro é dividido. O nascedouro é a Caixa, que passa para a responsável mor, que é a Engeia, que deságua na vertente bancária, que tem os colaboradores que são os agentes fiduciários, que usam do trabalho de cartórios e leiloeiros, que tem apoio dos advogados que ficam comunicando, olha, você vai ser despejado, não saia da sua casa, nós podemos negociar. O último elo da corrente são os laranjas, que aparecem lá e compram a casa por um preço vil. Essa mulher que foi despejada, a casa dela foi avaliada em 180 mil. A pessoa que arrematou foi um leilão, de verdade, por 23 mil. A minha casa, o leilão foi falso. Tudo falso, e eu vou provar. A minha casa vale 350 mil reais. A pessoa comprou por 30 mil reais de entrada e financiou em 120 meses. Tudo armado por funcionário da Caixa. Eu quero saber da responsabilidade da Caixa. Uma instituição de 152 anos de história, que aparece bordada, pintada na camisa dos jogadores de Copa do Mundo, para o mundo inteiro ver, Caixa, que tem uma propaganda maravilhosa de dar a moradia, do trabalho social que a Caixa faz, o programa Minha Casa Minha Vida, dou a casa e tiro a vida. Eu quero satisfação da Caixa com relação a isso. Eu vou pedir que todos os contratos sejam quitados, assinados dessa data, porque a Caixa e a Engeia já foram intimadas pela primeira turma, me parece, em julho, e ela não obedeceu, e a coisa virou uma especulação criminosa, vamos dizer assim, criminosa, porque as pessoas que estão envolvidas nesses leilões não são pessoas que estão à busca de comprar um imóvel, são especuladores, compram por um preço vil. É inadmissível, é inaceitável o que aconteceu comigo. E eu estou aqui fazendo a minha defesa e a dos outros que estão também sendo jogados. Os brasileiros que compraram casa há 20, 21 anos, 25 anos atrás, estão sendo despejados e jogados na rua. Jogados na ruína, na difamação, na vergonha. Que país é esse? Eu peço justiça. Eu vou complementar que o meu marido faleceu, de repente, de infarto, de tanto passar raiva com a inércia da Caixa, que procrastinou a solução e postergou providência. Foi até que ele morreu. Eu diria que a Caixa foi a responsável. E eu diria mais, nós fomos reféns dela. Ele morto, achei que tinha terminado o sofrimento, porque eu tenho contrato de seguro por morte. Não terminou. Agora eu quero dizer, além de viúva, eu tenho 66 anos. Eu estou protegida pelo Estatuto do Idoso, que diz que nenhum idoso pode ser retirado da residência dele, por motivo nenhum. Agora, eu fui retirada da minha própria residência. Eu construí aquela casa, eu, um servente e um pedreiro, somente. Quem quiser conhecer a história verdadeira, entre no blog www.minhacasa-minhahistoria.blogspot.com. Vocês vão conhecer uma história que terminou no maior escândalo da Caixa Econômica Federal, porque eu acho que igual o meu, não há. Eu quero dizer que não temos dívida com a Caixa. A própria Caixa enviou para o meu marido um extrato de saldo zerado, porque a dívida foi extinta pela Lei 10.150. E eu fui a Uberlândia e pedi desarquivamento do processo, 551 páginas. Não temos dívida com a Caixa. A Caixa vendeu uma casa que não pertence a ela. Até porque 20 salários do meu marido à época, ele pagou 8 vezes o que tomou emprestado. Isso é um absurdo. Eu vou explicar o seguinte, apesar da gente ter assinado um contrato na época do Plano Cruzado, o financiamento terminou em real. Quando
a juíza deu a sentença final, que terminou o financiamento, havia um saldo residual do valor de R$16 mil, que foi coberto pelo Fundo de Compensação de Valor Salarial, porque o nosso contrato era de acordo com o plano de equivalência salarial. Portanto, a Caixa enviou para o meu marido um extrato com a dívida zerada. A própria planilha mostra isso. Não temos mais dívida com a Caixa desde 13 de abril de 2003, quando terminou o financiamento. Agora eu pergunto, prestação com 5 anos de vencida? Prescrita. Terminou em 2003. Se a Caixa achava que a gente devesse ainda, por que ela não executou meu marido? Esperou meu marido morrer para me tomar a casa? Outro detalhe. A hipoteca, quando há ação, existe interrupção. Mas depois que terminou o financiamento em 2003, se passaram 10 anos. E pelo Código Civil, 10 anos, a hipoteca é decenal. A hipoteca também estaria prescrita. Como que um cartório transfere para uma pessoa um patrimônio simplesmente baseado numa carta de arrematação que eu denunciei que era falsa? Mas a história da venda das casas da Caixa para a Engea tem que ser investigada. Eu vi o mesmo documento que fala que a minha casa foi vendida no dia 1º de junho de 2004. A Caixa vendeu a nossa casa por R$74 mil para a Engea. Já fazia um ano que tinha terminado o financiamento. Essa pessoa que foi despejada também, no mesmo dia, a Caixa vendeu a casa dela para a Engea por R$7.400. Por que a diferença? Porque a casa dela era pequenininha, a minha era grande. A dela era num bairro, a minha era num bairro melhor. Então, está aí o grande escândalo da Caixa Econômica Federal. Se for investigado, talvez seja maior do que o escândalo da Petrobras.